Opinião sincera sobre um amplificador fabricado no Brasil lá nos anos 70 por uma marca totalmente nacional, hoje desconhecida, mas que era muito famosa nos anos 70. Quasar QA7070X, opinião sincera, mais um vídeo da saga Opinião Sincera. Então é isso, se você não conhece essa série que eu faço aqui no canal, chamada Opinião Sincera, falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição de outros equipamentos que eu já fiz, que eu já dei a minha opinião sincera. E como eu já disse, como funciona, eu vou aqui falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos do equipamento e também depois vou dar um resumão aqui sobre o amplificador que a gente vai analisar hoje. Também lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, 90, como eu já disse também, analisando os equipamentos, conhecendo os equipamentos, comparando equipamento, opinião sincera, lives batendo papo, compra de equipamento, vendendo equipamento. Então, se você tem interesse nessa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo e também não esquece de dar o like para ajudar. Você vai conhecer mais sobre essa grande fase da indústria nacional e por que não também, né, na indústria internacional. A gente mostra equipamentos aqui importados também. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Então, falando um pouco sobre a Quasar, né, uma empresa nacional dos anos 70, durou ali até, sei lá, metade dos anos 80. Hoje as pessoas não conhecem essa marca, mas quem viveu aí a sonorização, o áudio dos anos 70, dos anos 80, com certeza já ouviu falar, já teve algum amigo, parente, tio que teve um amplificador ou um equipamento da marca Quasar. E aí, se você está entrando nesse vídeo e não conhece um pouco a marca, vou deixar vídeos aqui sobre a Quasar ou equipamentos que já apareceram nesse canal desta marca. E no caso aqui, o 7070X, né, eu já fiz também um Conheça, já fiz uma opinião sincera de um outro modelo parecido com esse, vou deixar na descrição também para você assistir, tá? Esse aqui eu ainda não fiz o Conheça, o 7070X, mas em breve eu vou fazer, por isso inscreva-se, né, e ative o sininho que você vai conhecer ele depois da opinião sincera, mas é assim mesmo, tá? Então aqui eu tenho um folder de época com relação ao 7070. Existem outras versões, né? Então aqui a gente tem o 7070, né? Que é essa geração, tá? Ele tem diferenças. Eu tenho um equipamento desse aqui e ainda vou fazer um comparativo entre esse equipamento, bem parecido com esse, na verdade, prata com botão preto versus esse equipamento. Tem diferenças, né? 7070 e 7070X. Então aqui eu tenho um folder de época dessa geração. No caso, então, esse equipamento aqui é um pouco mais recente do que esses equipamentos que aparecem aqui. Como eu disse, tem várias versões dessa geração. Mas vamos ao que interessa. Quais são os pontos positivos, né? Vamos começar pelos pontos positivos. Lembrando que o que acontece? Os pontos positivos são no meu ponto de vista, mas às vezes esse mesmo ponto positivo pode se transformar em um ponto negativo por um outro lado, por um outro ponto de vista, né? Eu vou falar aqui que tem sim pontos positivos que são negativos também e vou dar os meus dois pontos de vista, mas lembrando, se tudo que eu falar aqui você discordar que ele é ou positivo ou que ele é negativo, deixe nos comentários, né? Pra gente poder entender e conversar um pouco sobre isso. A verdade absoluta não está comigo. Se você discorda de alguma coisa que eu vou falar, deixe nos comentários. Quem sabe eu mudo também de ideia, ok? Então vamos lá, primeiro ponto positivo. Eu vou falar sobre a aparência do Quasar, né? É um equipamento que, se você olhar, muita gente chamava ele de fogão, boca de fogão, porque a gente tem alguns eletrodomésticos dessa geração que tem esse tipo de botão preto, assim, com esse anodizado em volta. Então, sim, na minha opinião, ele é um ponto positivo, a aparência, por vários motivos. Primeiro, porque realmente ele é bonito. Eu acho muito bonito um equipamento preto, né, com serigrafia branca, bem bacana, bem bonito mesmo. Então, os botões também, com esse anodizado aqui no acabamento do anel interno. Então, para mim, é um equipamento bem bonito e a aparência dele não vou dizer que é única, né? Porque, como eu disse, é um equipamento totalmente nacional. Então, é única praticamente no mundo. Eu não conheço nenhum equipamento assim que tenha sido usado como inspiração, né, para a Quasar fazer um amplificador com essa aparência. Então, ponto positivo, a aparência do equipamento. Ponto positivo número 2
é ele ser nacional, né? Nacional, a gente tem que lembrar a época que ele foi fabricado, anos 70, a gente tinha um fechamento do mercado, digamos assim, né? Então, todos os componentes que você utiliza dentro desse equipamento aqui, normalmente os Quasar é quase 100%. Não tem nada aqui que seja importado. Não sei se as chaves, algum potenciômetro, mas praticamente, pelo que eu sei, 100%, né? Eu não vou falar 100%, mas que seja 98% nacional, nada seja importado no equipamento. E aí é um benefício, né? Porque quem comprava um equipamento desse tinha peças sobressalentes no mercado, né? Então você encontrava, e inclusive até hoje, né, são equipamentos que têm componentes muito simples, muito fáceis de encontrar, apesar de que a nossa atualidade tá o problema, nosso certo probleminha de falsificação é meio complicado, mas sim, é um equipamento muito mais fácil de você achar peça, achar componente. Voltando, claro, tem chaves, tem essas chaves, os potenciômetros às vezes pode complicar um pouco, mas é mais fácil do que muitos outros equipamentos. Vou citar aqui um ponto crucial, né? Integrado, né? Então você pega um equipamento, às vezes, por mais que tenha equipamento concorrente a esse, que utilizava integrado, mas integrado nacional, que hoje não é mais fabricado, certo? Que não se usa mais esse tipo de integrado. Então você às vezes acaba pegando um equipamento com problema de integrado e você acaba tendo que esperar. Eu tenho um equipamento aqui que está, sei lá, 2 anos esperando integrado, você entendeu? E já esse equipamento aqui não tem isso. Não existe o que você não possa colocar aqui dentro ou então adaptar aqui dentro que vai funcionar. Então sim, ele ser nacional e os componentes serem simples, discretos, sim, é um ponto positivo. Ponto positivo número 3, ele ter um sistema que a maioria dos amplificadores não utilizava na época. Aqui, se você observar, a gente tem vários botões, as pessoas, pô, tem um monte de botão, um monte de regulagem. Não, na verdade é o seguinte, você tem graves e agudos individuais por canal. Então, por um sistema que eu ainda vou falar aqui de um ponto positivo, opa, é aqui, né? Então você tem uma regulagem de graves e agudos por canal. É um ponto positivo? Sim. Você pode regular um lado de uma maneira e outro lado de outra maneira. Lembrando que esses equipamentos foram feitos, eu vou falar isso por um ponto negativo, vou repetir isso que eu vou falar aqui agora, eles foram feitos para toca-fitas, toca-fitas, tape deck, fita cassete, vinil, rádio AM FM, deck de rolo. A gente não tinha nessa época o áudio tão perfeito e tão digitalizado, né? Aquele áudio que já vem todo incorporado e já cheio de equalização e remasterização, então vem pesadão já o áudio, né? Nessa época não, nessa época o teu vinil lá, você tinha que extrair o melhor do vinil, do cassete, tinha que extrair o melhor do cassete. Então, você tendo uma regulagem de graves e agudos individuais por canal, você consegue corrigir algum problema que você possa ter, tanto nas caixas, de um lado como do outro lado, como no ambiente, ou também como no sinal que você está recebendo, certo? Então você consegue corrigir aqui graves e agudos por canal. Vamos lá, os pontos positivos estão meio aleatórios que eu vou lembrando e vou falando, tá? Então, um ponto positivo, na minha opinião, são os conectores de caixas desses equipamentos aqui. Claro, existe uma versão mais antiga que pode ter um conector inferior, mas esse equipamento aqui, no caso, que é a 170X, tem conectores de caixas que as outras marcas, vou citar um concorrente, a Gradiente, só usava nos top de linha. Apesar que não, né? Pro 2000, Pro 1200 também utilizava. Mas sim, vou citar aqui o conector de caixa. O conector de caixa desse equipamento é muito bom, foi utilizado pela Cygnus, pela Gradiente. Então, sim, se você for comparar os equipamentos de época que tinham os conectores lá de ferro, que não tinha proteção nenhuma, o próprio Pro 1200, esse tipo de conector aqui, sim, quando você ia adquirir o equipamento, você olhava aquele conector robusto, bacana de conectar a tua caixa, fácil de conectar a tua caixa, sim, ele é um ponto positivo. Outro ponto positivo é o acesso a componentes. Olhando pelo lado técnico do equipamento, olhando para quem vai mexer, para quem precisa fazer uma manutenção nesse equipamento, é um ponto positivo. Você ter as duas tampas, no caso aqui do 7070X, não vou falar sobre o 7070 porque ele é diferente, né? A gente vai ver ainda comparando o 7070 com o 7070X. Então aqui você tem um acesso pleno a componentes, tá?
Isso acarreta alguns problemas também, que eu posso até falar no ponto negativo. Mas você tem aqui a tampa que você abre completamente, até inclusive esse microfone está aberto, né? Então se você pegar aqui, ó, você tira essa tampa aqui, ó, completa, certo? E você abre e você tem acesso por cima. Você abre da mesma maneira que eu abri essa tampa da parte de cima, você abre a parte de baixo e você tem acesso aos componentes da parte de baixo. E no caso do X aqui, ainda você tem um acesso mais fácil ainda aos componentes, que ele tem as duas laterais, porque os dissipadores estão nas laterais. É uma característica que eu vou falar comparando os dois equipamentos. Inscreva-se, ative o sininho que você vai ver esse vídeo ainda. Então, você abre aqui as laterais, você tem acesso aos transistores na lateral, então você consegue ter um acesso pleno aqui aos componentes. Claro, tem algumas dificuldades, né? Tem algumas placas que podem estar presas a umas travinhas e tudo mais, mas se você olhar alguns equipamentos aí, que eram vendidos nessa época, que você tinha que praticamente desmontar tudo, soltar um monte de fio para poder mexer numa placa, de soldar um componente, você tem um equipamento com acesso pleno como um Quasar. É uma grande vantagem. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, pergunte para qualquer técnico. E aí, junto a esse ponto positivo, eu vou citar sobre as placas amplificadoras dos Quasars, né? Que elas eram por soquetes. Então você tinha um soquete, você encaixava a placa. E você falando no passado, não, né? Vou falar aqui no presente. Você encaixa aqui a placa, você encaixa a placa. Então eu tenho alguma manutenção para fazer na placa, você simplesmente solta a placa, não solta fio nenhum, é soquete, como se fosse uma placa de vídeo, uma placa de, sei lá, qualquer placa que você ligue num computador, né? Então você tem aquela placa mãe que vai todos os soquetes. Imagine isso aqui no Quasar, assim, você tira a placa e você consegue fazer a manutenção da tua placa sem precisar mexer muito no equipamento, e isso você vai ver com certeza na hora que eu falar sobre o Conheço 7070X. Bom, e aí mais um ponto positivo para o equipamento. Alguns equipamentos vinham com esse tipo de função, outros não. Você encontra mais em pré-amplificadores, tipo P1, CM5000, você encontra essa função, que é a função de separação da entrada para a saída. Então quando você tem a chave mod, que a gente chama, se você pegar qualquer amplificador hoje, vamos lá, mais recente do que esse, né? Não seria muito concorrente com esse equipamento, mas se você pegar um 246, 366, você só tem mono estéreo. Mono estéreo, mono estéreo, mono estéreo. Acho que o Pro 1200, o Pro 2000 pode ser que tenha, eu preciso dar uma olhada, mas essa chave aqui, onde você tem uma seleção do teu sinal que entra, então você tem uma chave aqui seletora onde você pode injetar só um dos canais em tudo, só o outro canal em tudo. Você pode conectar mono, jampeia os dois, né? Ele fecha, estéreo e reverso. Na hora do mono você reverte o canal que está sendo injetado. Por que isso? Porque esses equipamentos eles levavam muito em conta as funções estéreo. Hoje você compra um equipamento com uma caixa, né? Então você vai comprar um boombox aí com uma caixa e ele não é estéreo, ele é mono, só tem uma caixa, né? Aqui não, aqui nessa geração a gente levava muito em conta o som estéreo. Tanto é que eu comentei aí em algum vídeo que esse equipamento aqui é impressionante, a divisão de estéreo que ele tem, certo? Você consegue separar o canal L do R perfeitamente. Então o que sai no L, às vezes não sai no R de qualquer maneira. Tem alguns equipamentos que se você injetar esse mesmo áudio, você vai ver que ele dá uma misturada. Aqui não, aqui é um canal e acabou, né? Então essa chave seletora aqui, onde você consegue dizer para o amplificador qual o sinal que vai ser amplificado, é legal e eu gosto muito desse tipo de chave aqui. Bom, e conexões, né? Por se tratar de um amplificador integrado, né? Porque ele é um amplificador com pré-amplificador junto aqui, então você tem várias conexões. Então você tem tape 1, source, e é um ponto negativo, já vou falar um pouco mais para frente. Então você tem o tape 2, normal, seletor aqui com várias funções, auxiliar, microfone, toca-discos, uma conexão tape DIN, que era um plug que era utilizado muito nessa geração, microfone, tuner. Então sim, ele tem as conexões básicas, mas sim, tem conexão suficiente para você ligar qualquer coisa nele e é bem interessante. Como eu disse, às vezes tem equipamento que você vai ligar um amplificador da mesma época, concorrente, você vai querer ligar suas coisas, você não consegue ligar porque falta uma ou outra conexão. Então, as conexões do equipamento é um ponto positivo. E agora chegou a parte mais crítica da situação, que são os pontos negativos. E como eu disse lá no início, nos pontos positivos,
Tem pontos positivos que são negativos também, e eu vou citar o primeiro já aqui, a aparência, ponto negativo. Mas você falou que é ponto positivo, sim. Se você olhar por um lado, ele é bacana, né? Ele é singular, né? Não existe nada igual, mas por outro lado, você tem um problema dele ser justamente singular, que é justamente a falta de compatibilidade com qualquer outra coisa que você tenha, né? Então, digamos assim, eu quero ligar um equalizador da Gradiente, fica totalmente fora, não consegue nem colocar em cima, porque olha a grossura do painel aqui. Se você colocar aqui, vai ficar fora, não vai ficar um alinhado com o outro, totalmente fora de padrão, né? Então, o tamanho também, então você não consegue colocar nada aqui em cima dele, até poderia fazer um teste bem rápido. Eu não gosto muito de fazer isso nesses vídeos, mas olha só. Então, como a Quasar não fabricava tape decks, nunca fabricou tape deck, então você tinha que usar os tape decks da concorrente. Eu tenho aqui o CD 2000 bem sujinho, coitado, que ele fica aqui pegando pó, mas ele é bem parecido, correto? Só que ele só, se você pôr ele em cima, primeiro que ele já vai ficar maior aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar maior. Ele é preto com serigrafia branca, isso é né, vai ficar legal, apesar disso aqui já tá quase desbotando, mas ele vai ficar para dentro. Então quer dizer o quê? Mas lembre-se, esse tipo de equipamento não foi feito no sistema compo, no sistema modular que veio depois. Era um sistema, se você pegar os outros equipamentos de outras marcas, também eles eram assim, totalmente fora, você não conseguia encaixar um em cima do outro, eles não tinham aquela padronização que veio no final dos anos 70, nos anos 80, que seria o padrão 19, que é hack, né, que foi inventado lá e foi feito para você utilizar profissionalmente, e também não no padrão 17, que era um... Então eles, a partir do final dos anos 70, dos anos 80, eles começaram a padronizar os equipamentos dessa maneira, 17, 19. Então a gente tem que entender isso, né? Mas, cara, é difícil. É difícil você montar uma linha Quasar só com equipamentos da própria Quasar mesmo, né? E mesmo assim, não é fácil, não é fácil. Da própria Quasar você também fica meio estranho. Não tem padrão, não consegue colocar um em cima do outro. Bem complicado mesmo. Mais um ponto negativo. Bom, eu falei lá no início, né, que a Quasar usava a sua patronização por ser um equipamento feito nacional, não ter nada importado dentro dele e não querer copiar nada lá de fora. Então eles usavam o seu padrão, né, a sua confecção de equipamentos. Eu já mostrei em vídeos aí que você vê na hora de fazer a ligação dos equipamentos, tape deck de rolo com os mesmos botõezinhos, né, no desenho, né. Então quer dizer que a Quasar sim tinha a intenção de fabricar essas coisas, deck de rolo, tape deck, aqui no Brasil, sem precisar e ser parceira, né, como as concorrentes de outras marcas para fazer isso, né. E que virou uma moda, né. Hoje em dia, se você for pensar, nada é feito pelas fábricas. Alguém faz e simplesmente põe lá, carimba a marca das empresas maiores. Tem um terceiro faz e alguém carimba, né? Coisa que a Quasar não queria fazer na época. E aí é o ponto positivo, é o ponto negativo, né? Que são a confusão das conexões. Nesse equipamento aqui nem é tanto, né? Você não consegue assim, não existe uma padronização. Para quem liga sei lá, um Marantz 4400, né? Para quem liga um Sansui, para quem liga um 366, né? Consegue ligar qualquer equipamento sem problema nenhum, né? Você tinha assim uma padronização que você, esse cabo vai aqui, vai lá, porque existe uma nomenclatura padrão. Já a Quasar tem esses probleminhas, né? Às vezes você acha que uma coisa funciona de uma maneira, ela funciona totalmente ao contrário. Como disse, no 70 não é tão grave essa situação, mas em outros equipamentos, como no QA5500, que a gente tem um mixer embutido, eu já fiz vídeo, vou deixar aqui na descrição, é bem complicada essa situação. Bom, mais um ponto negativo, que é o que? Assim como eu falei do pré aqui, você ser individual por canal, e citei lá que a gente tinha um áudio, né, um sinal às vezes meio baixo, toca-discos, tape deck, às vezes não era tão forte, tão bom como é hoje, né, o áudio que já chega aqui pesadão, como eu disse. E aí a Quasar, né,
para solucionar aquele problema que muita gente falava que, o meu gradiente não tem grave, aí tem que meter equalizador. O meu, sei lá, o meu CCE não tem grave, tem que meter equalizador. O meu Polivox não tem grave, tem que meter equalizador. E aí a Quasar fez uma coisa, né, que na época poderia ser uma coisa interessante. Muita gente falava assim, nossa, os amplificadores da Quasar dão um grave pesado e tudo mais. Por quê? Porque recebia aquele sinal baixinho, fraco, sem muita equalização, meio bem fletão, e conseguia acentuar tudo aquilo, nos graves e nos agudos, certo? Então acentuava aquilo. Então o mesmo 366, que você tinha que tocar lá o teu som, a tua fitinha, e com tudo no máximo lá, grave, médio, agudo, tudo no máximo, e mesmo assim ainda não conseguia extrair o som que você queria das tuas caixas, o Quasar não precisava disso. Se só um pouquinho só de casa, de grave e de agudo, você já tinha um som bem mais incorporado e pesado. Mas, pô, então é um ponto positivo? Poderia ser, né? Mas pra época, hoje em dia é complicado. Por quê? Porque hoje em dia você injeta sinal aqui já totalmente, como eu disse, equalizado, remasterizado. Então aquele sinal que esses amplificadores recebiam na época, baixinho, às vezes com uma fita mal gravada, sem agudo, com o grave meio morto, o vinil, né, que a entrada fono meio morta, sem muita pré-amplificação ali, você conseguia equilibrar aqui, conseguia extrair o melhor. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, eu tenho um Senta Que Lá Vem História, que é um outro quadro que eu faço aqui no canal, que eu preciso contar, né, bem rapidinho. Porra, você chegava lá no meu som do carro, tal, botava a fita, cara, aquele som gostoso, forte, daí as pessoas vinham e falavam assim, pô, mas eu gravo o meu som às vezes até melhor, mas não dá esse som tão bom, né? E é um Senta Que Lá Vem História, que era uma era uma jogadinha que eu fazia lá pra conseguir extrair o melhor som de uma fita, né? Então, às vezes, com um equipamento mais simples, conseguia tirar um som bem melhor do que um equipamento bem melhor. Mas isso aí fica para a próxima. Então, hoje em dia, você injetando um pendrive, sei lá, um Spotify, sei lá, qualquer coisa, um CD player, qualquer coisa que você injete nele, cara, ele já berra. Então, digamos assim, se você carcar aqui grave, agudo, como a gente faz em um amplificador comum aí, como a gente gosta, como algumas pessoas gostam, né? Isso aqui já não dá certo. Isso aqui começa a distorcer, o sinal fica muito pesado, muito incorporado, então você já tem que vir aqui e tirar. Então você tem que vir aqui e tirar esse áudio. Então aquele benefício que as pessoas tinham nos anos 80 do amplificador que conseguia extrair o melhor daquele áudio ruim, chinfrim do vinil ou do tape deck, aqui já não, aqui já dá problema, já começa a distorcer. Então o que a gente falava dos anos 80, que o Quasar, nossa, você consegue extrair o melhor do som do Quasar. Então sim, um ponto negativo é o pré dele, né? O pré do Quasar ser bem puxado. Hoje, se você não souber utilizar, você estraga o som e acha que o equipamento está com defeito. Ponto negativo. E um último ponto negativo, vou juntar algumas coisas aqui que na verdade não são assim negativos, né? Mas são curiosidades do Quasar. Primeiro, vamos lá, ponto negativo. Você nunca encontra um equipamento desse com todos os parafusinhos, para quem gosta de parafusinho como eu aqui no canal, todos os parafusinhos originais colocados aqui, tudo bonitinho, tal como você encontraria outro equipamento, porque a Quasar utilizava aqui na tampa, como lacre, né, de fábrica, os rebites. E o que acontecia era que o buraco do rebite normalmente ficava maior do que onde vai o parafuso. Então se o técnico tirasse lá o rebite, colocasse a tampa, aí ele, putz, não tem um rebite, vamos meter um parafuso. Aí em vez de ele colocar um parafusinho pequeno, que era o que vinha aqui, tinha que colocar um serpelo de um parafuso, porque o buraco era maior, você entendeu? E aí acabava abrindo. E aí quando outra pessoa fosse mexer outro dia, ele tirava aqueles parafusos, juntava tudo lá, colocava a tampa e acabava colocando aquele grandão no outro que estava buraco pequeno. Aí já aquele pequeno não cabia mais aqui. Por quê? Porque não fica uma padronização de parafuso, certo? Aquele parafuso grande que vinha aqui no buraco grande. E aí, consequência disso, todos os buracos de Quasar, todos, é difícil você encontrar equipamentos assim que você não encontra todos eles totalmente abertos, né? Para não falar outro termo. Então daí você não consegue mais pôr parafuso pequeno não entra, grande fica feio. Ó, tanto é que o meu tá aberto aqui que eu preciso encontrar uns parafusinhos interessantes para pôr nele. Então, né, uma das coisas. Vou juntar também com relação à idade do equipamento. Infelizmente, acontecem algumas coisas que
acontece mais rápido nos quasars, mas hoje está acontecendo em A1, PM5000, qualquer amplificador hoje acontece, que é o que? Ruído de transformador, né? Mas os quasars aconteciam antes, esses ruídos, né? Sabe aquele zzz, que às vezes pode vir pro som, dependendo de como tiver tua fonte aí, mas ele fica aquele zumbidinho, que é o ruído, a vibração do trafo. Mas isso é uma coisa que acontece porque a gente passou de 110, que era utilizado esses amplificadores, para quase 130. Então, você imagina aí, até de se vangloriar. Um equipamento que recebia 110 volts e hoje recebe 130 ainda estar ativo e durando por aí ainda, né? Então é bem complicado, mas isso são coisas do equipamento com 50 anos de idade. Outra coisa que acontece é que justamente um ponto positivo que eu falei quando você saca a placa, né, é o mau contato. Né? Então, quando você, tudo que você tem contato que você tem, que você tira e põe, que ele é destacável, digamos assim, uma hora ou outra, né? Então, se no teu computador aí com 2 anos já começa a dar uns mau contatos, tem que ir lá limpar as conexões PCI lá para poder encaixar a tua placa, imagina um equipamento com 50 anos de idade. Então, às vezes, o equipamento fica rouco, faz alguma coisa porque a placa está com mau contato. Você tira ela, faz uma limpeza, põe de volta, ela volta a funcionar. Então, mas voltando a esse ponto, né? São coisas da idade do equipamento desse, né? E vai piorando com o tempo, né? A gente brinca com um equipamento desse daqui, sei lá, 20 anos atrás, era uma coisa. Hoje, já ele tem, assim, já mais coisas que você tem que prestar atenção. Então, são coisas de equipamentos com essa idade aí. Então é isso, esse foi a opinião sincera do Quasar, que é a 170. Como eu disse, né, vou fazer um resumão aqui, é um belo amplificador bem bacana. As minhas experiências, não com esse, né, o 7070 eu não lembro, mas o 8080X tocava festa, casamento e pau, né? Naquela época, um lado grave, outro lado agudo, médio, e sempre foi muito bem, tocou muito bem, sempre tranquilo, muito difícil de... O cara tem que ser meio que... sei lá, um astro de Hollywood para queimar um amplificador desse. Mas, às vezes, pode acontecer, né? Então, sim, é um belo amplificador, um equipamento bem legal, desde que você saiba utilizar ele, né? E hoje em dia é complicado isso porque muita gente pensa que é só meter o RCA e pau, né? Se for um equipamento mais simples, tudo bem, mas um equipamento desse daqui já é mais complicado de fazer, tipo, conexão, como eu disse aí nos pontos negativos. Então, sim, é um belo amplificador que valia a pena nos anos 80 e ainda vale a pena você ter hoje, né? Por uma coisa que eu não citei aqui, ou citei aí no meio do vídeo, que é justamente o sistema de separação de áudio dele. Hoje o pessoal voltou a ouvir os vinis aí dos anos 80 e aquela separação de áudio que a gente tinha, que hoje em dia as músicas é um canal só, um pro lado, outro pro outro, a mesma coisa, mas quando você pega equipamentos, músicas, né, que você tem um lado uma coisa, outro lado outra, você tem uma separação do estéreo no equipamento desse daqui, muito legal. Então, para quem ouve vinil e liga em equipamento moderno, boombox, polivox, boombox não sei o que, tá perdendo aí uma bela parte do áudio, na minha opinião, que é justamente a separação estéreo, que é bem interessante, e no equipamento desse você tem isso aí plenamente. Então é isso, opinião sincera 770X. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, ou concorda, ou quer acrescentar algum ponto positivo, algum ponto negativo, deixa aí nos comentários que eu vou ler e quem sabe a gente faz. Apesar que esse equipamento aqui eu coloquei ele à venda, então o link para o anúncio vai estar aqui na descrição. Fiz live com ele tocando, vídeo dele apresentando ele e tudo mais. O link vai estar aqui na descrição. Mas se eu ainda estiver aí, com ele aqui, você acrescentar alguma coisa que seja interessante para a gente poder falar aqui no canal, eu faço um novo vídeo aí, ou sei lá, um short aí, como tem agora no YouTube, mostrando algum detalhe que você tenha mencionado aqui nos comentários. Então deixa aí, tem alguma experiência com o equipamento, já usou, sabe de algum detalhe que eu deixei de comentar, ou que você discorda de alguma coisa que eu já comentei, deixe aí nos comentários. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, inclusive comparando o 7070 com o 7070X com o 7070 e também eu conhecendo esse equipamento aqui. Aí eu abro ele, você vai ver por dentro, coisa que eu não fiz aqui, né? Então é isso aí, chega, valeu!